Bom, vamos iniciar a segunda parte da nossa aula, resolvendo o exercício número 3. Ele está dizendo aí que numa emergência, né? O cara tem uma lâmpada, de 60 watts para 12 volts. Isso não é menos não, viu? Essa barrinha aí não é menos. Isso é só para dizer que a lâmpada é de 60 watts e é para ser ligada em 12 volts. Não é menos 12 volts, não é isso. Então ele tem essa lâmpada, né, de 60 watts para 12 volts e quer ligar numa tomada de 127. Tá estranho, né? Se a lâmpada é para 12 volts, ele vai ligar numa tomada de 127, vai queimar a lâmpada. A lâmpada foi fabricada para 12 volts, né? E ele tem uma tomada de 127 e quer ligar. Se ligar do mesmo jeito, se ligar direto, vai queimar. Então, para não queimar, ele pegou um resistor e associou em série com a lâmpada. Aí tá ok, porque quando ele associar em série, o resistor vai dividir a DDP de 127 para ele mesmo e para a lâmpada, né? Para não queimar, ele resolveu associar com a lâmpada um resistor de potência adequada, que ele não diz qual é. E os terminais dessa associação, aí ele ligou na tomada de 127, mas veja que ele, para não queimar, ele não vai ligar a lâmpada sozinha, ele vai ligar a lâmpada em série com um resistor. Por quê? Porque o resistor vai dividir a DDP, a lâmpada não vai receber os 127, a lâmpada só vai receber os 12. Então, a lâmpada sozinha é para ser ligada em 12 volts, mas ele vai ligar numa tomada de 127. Então ele não vai ligar a lâmpada sozinha, vai botar um resistor em série com a lâmpada, porque esse resistor em série vai dividir a DDP, vai deixar a lâmpada com 12 e vai absorver o restante da DDP, né? O resistor vai fazer isso, o resistor vai dividir a DDP, uma parte vem para o resistor, outra parte vem para a lâmpada. Ele quer o valor da resistência que se deve associar com a lâmpada para que ela não queime. Entendeu a jogada? A lâmpada que você comprou só pode ser ligada em 12 volts. Uma bateria de carro? Podia. Mas você quer ligar numa casa no Rio de Janeiro que é 127. Na Bahia? Não pode. Se ela é de 12, jogou 127, queimou. Aí para isso, para não queimar, você liga um resistor associado em série. Vamos ver, olha a lâmpada aí, tá? Olha a lâmpada, tá? Você vai ligar na tomada de 127, mas para não queimar você botou o resistor R, né? Vamos logo calcular a corrente que a lâmpada que a lâmpada aguenta, usando aquela fórmula de potência, aquela fórmula geral, π, P de potência, I de corrente e U de DDP, π. Essa fórmula é maravilhosa porque a gente sabe que ela vale para qualquer elemento, lâmpada, geladeira, refrigerador, televisor, qualquer coisa, chuveiro, não tem restrição. Então, usando essa fórmula, eu calculo logo a corrente na lâmpada. Então, para a lâmpada funcionar direitinho, sem queimar, a corrente é 5 amperes. Pronto, está aí a corrente na lâmpada. Mas a corrente no resistor vai ser a mesma, porque em série a corrente é a mesma. A corrente no resistor também vai ser 5 amperes, porque essa é a característica de uma ligação em série, não muda a corrente. Bem, então no resistor a corrente é a mesma. Aí no resistor eu vou aplicar a equação do resistor, a lei de Ohm. U é igual a RI, P é igual a I vezes U, agora estou usando U é igual a R vezes I, equação do resistor. Só que a DDP nem é 127, nem é a da tomada, nem é a da lâmpada 12. Porque a lâmpada vai ficar com 12. O que sobra dos 27 vai para o resistor. A lâmpada fica com 12 para não queimar. Para não queimar, ela tem que ficar com 12. Então, o que resta, 127 menos 12 vai para o resistor. 127 menos 12 vai para o resistor. A lâmpada tem que ficar com 12 para ela não queimar. Não pode ser 13, nem 14, nem 15. Tá? E nem pode ser 10, porque ela não brilha bem. Tem que ficar com os 12. Ora, a tomada tem 27. Se a lâmpada recebeu 12, sobraram, né? 127 menos 12 é o que sobra para o resistor. Aplicando a lei de Ohm,
tá certo? 127 menos 12, R vezes I, tá certo? Deu uma resistência de 26 ohms. Então esse resistor tem que ter 23 ohms para que a lâmpada funcione normalmente e não queime, né? Só enfatizando, a lâmpada tem que trabalhar com 12, a tomada tem 127. A diferença, o que sobrar, fica para o resistor. Pronto, a resposta da questão está na letra A, tá certo? Está na letra A, ok? Bom, passemos agora para a associação em paralelo. Em série, nós já estudamos, já resolvemos alguns exercícios, agora vamos ver uma associação em paralelo. Vamos ver o que é que muda, o que é diferente. Vamos olhar. Olha, em primeiro lugar, em paralelo, a corrente total que chega na associação, ela se divide. Você está vendo 3 lâmpadas em paralelo. Então, tem 3 caminhos diferentes para a corrente elétrica. A corrente elétrica que chega no ponto A, que é a entrada da associação, a corrente elétrica chega no ponto A, ela se divide em 3 partes. Uma vai para a lâmpada 1, digamos que está na sua sala, outro vai para a lâmpada 2, digamos que está no seu quarto, e a terceira corrente vai para a lâmpada 3, que está na cozinha. Note que nesta associação ela oferece 3 caminhos para a corrente. Em série só oferecia 1. Em série a corrente não se dividia, mas aqui ela se divide. A lâmpada da sala pode ser muito forte, aí tem uma corrente de 3 amperes. A lâmpada do quarto pode ser mais fraca, aí tem uma corrente de 2 amperes. A lâmpada da cozinha só tem uma corrente de 1 ampere. Quando você somar aí, 3 mais 2, 5, mais 1, 6, teria que entrar um total de 6 aqui do lado esquerdo no ponto A. Vamos repetir esse cálculo mental que eu fiz. Vamos supor que a corrente total que veio da tomada, que vai entrar no ponto A, seja 6 amperes. Vamos, mentalize esse 6. 6 amperes. Ela vai se dividir entre as 3 lâmpadas. Na primeira lâmpada, 1 ampere. Na segunda lâmpada, 2 amperes. Na terceira lâmpada, 3 amperes. Olha, os 6 se dividiu. 1 para a primeira, 2 para a segunda lâmpada, 3 para a terceira. Então, na associação em paralelo, a corrente se divide. Ela não é constante como na ligação em série, ela se divide. O que é constante na ligação em paralelo é a DDP. Né? Olha aqui, a primeira característica da associação em paralelo. Né? A primeira característica. Tá certo? Todas as lâmpadas suportam a mesma tensão. Tensão é a mesma coisa que DDP, viu? Tensão e DDP é a mesma coisa. Ou seja, se a primeira lâmpada está em 220, a segunda também está, a terceira também está em 220 volts. A DDP é a mesma, é uma característica da ligação em paralelo. Tá? É uma característica. A DDP não muda. Se for a DDP de um carro, cada lâmpada dessa está em 12 volts. Não muda. O que muda é a corrente. Né? O que muda é a corrente. A DDP é constante. É constante, tá certo? Então, a DDP não varia. Agora, a segunda característica é que diz aí, a intensidade de corrente total da associação é a soma das intensidades parciais. A gente já mostrou isso. Supondo que o total aí seja 6, a primeira corrente 1, 2, a terceira 3, pronto. A corrente total se divide, tá certo? Nas correntes parciais. Há uma divisão de corrente. Tá bom? Essa associação, diferentemente da associação em série, se queimar a lâmpada do seu quarto, a da sala continua acesa. As lâmpadas funcionam de modo independente. Em série, quando queimavam a lâmpada, as outras apagavam. Aqui não. Você desliga a lâmpada do seu quarto, a da sala e a da cozinha continuam acesas. Você desliga a da cozinha, as outras permanecem acesas. Se queimar uma, as outras permanecem acesas. Tá certo? Agora, a terceira propriedade é para calcular a resistência equivalente de uma associação em série. Equivalente, ela é equivalente porque substitui a associação toda. Você tira as 3 lâmpadas e bota uma só. Então a associação equivalente, ela substitui o conjunto, tá certo? E ela é percorrida pela corrente total. Ela é equivalente, ela equivale às 3 lâmpadas, então ela consome a corrente total. Ora, a terceira
característica diz que o inverso da equivalente, aqui na equação do lado esquerdo, 1 sobre RP, o inverso da equivalente é a soma dos inversos das resistências associadas. Né? O inverso da equivalente, o inverso de RP. RP é porque é paralelo, né? Equivalente em paralelo. O inverso da resistência equivalente em paralelo é a soma dos inversos da resistência associada. Agora a gente pode fazer uma observação que está aí abaixo, né? Abaixo da figurinha do RP, abaixo da figurinha tem resistores iguais. Caso todas essas lâmpadas sejam iguais, a lâmpada da sala, do quarto, se fossem todas iguais, geralmente não são. Mas digamos que fossem. Né? Digamos, se todas elas forem iguais, aí a fórmula vai ficar 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R. Aqui, né? 1 sobre RP, todas iguais, 1 sobre R, 1 sobre R, 1 sobre R. Efetuando aí as contas, o mínimo é R, aí fica 1 sobre R é 3 sobre R, né? Tirando o valor de RP, inverte, tira o valor de RP aí nessa igualdade, produto dos meios igual ao produto dos extremos, então a resistência equivalente é R sobre 3. Tá? Então, se forem todas iguais, você usa essa fórmula simplificada. Pega uma delas, que é R, e divide pelo número delas, que é 3. Essa fórmula simplificada só pode ser usada em paralelo quando todas as lâmpadas têm a mesma resistência. Você vai pegar a resistência de uma lâmpada só e dividir pelo número de resistência, que no caso ali são 3. Tá? Então, isso aí é a fórmula simplificada para resistores em paralelo. Mas se não for simplificada, aí você aplica a fórmula geral, tá certo? Que é aquela 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, aplica a fórmula geral. Ok? Vamos ver o primeiro exercício, agora tratando de ligação em paralelo. Né? Uma sala iluminada por um circuito de lâmpadas incandescentes em paralelo. Considere os dados abaixo. A corrente eficaz que o fusível deixa passar, ela é de 10 amperes. A tensão eficaz é de 120 volts. Todas as lâmpadas em paralelo recebem a mesma DP. Nós vamos ver na figura que todas estão recebendo a mesma DP. A DDP, nessa tensão de 100 volts, cada uma lâmpada vai consumir uma potência de 60 watts. Todas elas também consomem a mesma potência de 60 watts. Ele quer saber a resistência equivalente de 8 lâmpadas dessas acesas. É uma associação de 8 lâmpadas. A DDP, a tomada, 120 volts, não é em Recife, é em Salvador, Rio de Janeiro, não é em Recife. A potência de cada lâmpada, 60 watts. São 8 lâmpadas em paralelo, numa tomada de 120. Então vamos ver a solução dessa questão. Tá certo? Olha aí as 8 lâmpadas, tá bom? Olha aí a DDP que está sendo aplicada ao sistema, 120 volts, lá em Salvador, lá no Rio de Janeiro. Cada lâmpada gasta 60 watts de potência. O fusível que está protegendo a instalação aí, 10 amperes. Qualquer corrente maior do que 10, esse fusível desarma, desliga. É como um interruptor automático. Se passar mais do que 10, ele desliga. Ele não deixa, para proteger. Bom, então vamos à solução. Né? Lembre que aí, tá certo? A DDP vai ser a mesma para todas as lâmpadas. Isso é uma característica da associação em paralelo. Então, olha, a potência total desse sistema aí, a potência das 8 lâmpadas, é igual. A resistência é igual ao quadrado da potência dividido pela resistência equivalente. Né? Você já conhece essa equação de potência que nós já usamos anteriormente em algumas questões de circuito, em algumas questões de consumo de energia, potência e consumo de energia. Tá bom? Então essa fórmula já é conhecida. Tem aquela π, tem. Mas essa aqui é para resistor. Ele tem um R de resistor. Então, como nós estamos trabalhando com resistores agora, então vamos usar a potência para resistor. U ao quadrado é 120 ao quadrado. A resistência equivalente, você tem aí, né, a potência total. A potência total, a resistência equivalente é o que você quer determinar, naturalmente. Como cada lâmpada tem potência de 60 watts ou 60 watts, e são 8, você vai multiplicar 60 por 8, vai dar a potência total. Cada lâmpada, 60 watts. São 8 lâmpadas, então a potência total da associação, 8 vezes 60. A DDP ao quadrado, 120 ao quadrado, dividido pela resistência equivalente do sistema.
Não é? Então, dividido pela resistência equivalente, fazendo as continhas aí, eu encontro que a resistência equivalente é de 30 ohms. Tá bom? Então, está aí. Agora, analisar uma coisa que ele não pediu, mas a gente pode fazer, analisar se aquele fusível está certo para proteger a instalação. Vamos calcular qual é a corrente, tá certo, total que vai passar nessa associação. Qual é a corrente total que essa associação vai exigir, vai consumir, vai gastar, né? Aplicando a equação do resistor. U é igual a RI, 120, 30, que é a resistência equivalente, tirando o valor da corrente, 4 amperes. Essa associação vai trabalhar com a corrente de 4 amperes. Como o fusível ali é de 10, ele está superdimensionado, né? Até um de 5 amperes serviria. Mas deve ser porque, além dessa associação aí, deve ter outros elementos ligados. Porque até um fusível de 5 amperes já seria suficiente para garantir aí a proteção desta associação. Mas é como eu disse, deve ter outras coisas ligadas aí com essa associação, aí por isso o fusível é de 10. O fusível está compatível, tá certo? A resposta para a questão já foi dada. Então vejamos agora a questão de número 5. Ok? Você está usando um chuveiro. O chuveiro, ele funciona, chuveiro fixo, né? Ele tem uma chave seletora que você pode ligar no inverno ou no verão. No inverno, como o clima está muito frio, você precisa de mais potência para aquecer a água, 2.200 watts. Como o clima está frio, a água está muito fria, para aquecer você precisa de mais energia elétrica. Então você, quando ligar no inverno, olha a potência, 2.200 watts. Quando chega no verão, a água já está quase quente, está quase morna, quase quente não, mas já está quase morna. Então você não precisa gastar tanta potência. Aí você liga a sua chave seletora da posição inverno para a posição verão. Por quê? A água já está morna. Não vai precisar tanta energia para aquecê-la. Para que usar uma potência tão alta, 2.200? Usa metade, 1.100, economiza energia elétrica e a água vai esquentar bem. Né? Então a questão é essa, a chave seletora. Você liga inverno, aí você está gastando muita energia, veja que a potência é alta. Quando você liga verão, está gastando menos energia, a potência é baixa. E esse chuveiro, ele está funcionando numa rede de 110 volts. Mais uma vez, não é em Recife, né? Em Salvador, não. São Paulo. Bom, então, nós queremos aí determinar o valor, tá certo, das resistências do chuveiro, né? O valor das resistências. Ele botou aí o esquema de resistores associados no chuveiro elétrico. São resistores em paralelo, né? No chuveiro elétrico aí tem dois resistores em paralelo. Tá? E tem a chave na posição verão, você tem que levantar a chave para ela ir para a posição verão. Para a posição inverno, você tem que baixar a chave. A chave, né, é essa setinha aí que está com a ponta entre as palavras verão e inverno. Pronto, isso aí é a chave. Ela pode ser deslocada para cima, ligou no verão, está gastando menos energia, a potência é 1.100. Ela pode ser colocada embaixo, né? Você gira ela para baixo, ligou no inverno, está gastando mais energia. Tá certo? Então, numa posição que ela está aí, está desligado o chuveiro. Ela não está nem no verão nem no inverno. A chave está desligada. Nem no verão nem no inverno. Tá bom? A chave é essa setinha aí, né? Essa seta com a ponta entre as palavras verão e inverno. Então vamos tentar a solução. Veja bem. Vamos ver a corrente no inverno. No inverno, onde é que está a chave no inverno? Está ligado nesse pontinho de baixo, né? Duas resistências em paralelo. Ó, potência π. Potência π. Tá? Vamos ver que corrente passaria esse chuveiro, estaria gastando, consumindo. Então, vamos aqui. A DDP no inverno
A DDP, não, a DDP não, a potência, perdão. A potência é 2.200 no inverno. E a DDP é 110 lá em Salvador. Então, tirando o valor da corrente, tá certo? Quando você estiver tomando banho lá no inverno, a corrente consumida é de 20 amperes. Ok? Muito bem. Agora, o cálculo da resistência. A resistência, você pode usar aquela outra fórmula, né? Potência é igual a U ao quadrado sobre R1, sendo R1 a resistência. R1 aí será uma das resistências, tá certo? No caso do verão, nós vamos ter que achar essa resistência. Então, vamos lá. Para o verão, a potência é 110. Certo? A potência não. A DDP é 110. E a potência é 1.100. A gente tem os valores lá. Certo? Se nós voltarmos aqui, eu posso mostrar os valores para vocês. Olha aí, tá certo? Potência no verão, 1.100. Potência no inverno, 2.200. Tá certo? DDP, 110. Então vamos calcular a resistência no verão, tá? No verão a potência é 1.100, 110 ao quadrado, tira o valor de R1, R1 igual a 11. R1 igual a 11. Legal? Agora, vamos calcular agora no inverno, usar a mesma fórmula, P igual a O quadrado sobre R, agora no inverno. Então, no inverno, a potência já mudou, 2.200. A DDP é a mesma, tá? 110, calculando a resistência. Então, no verão, a resistência é de 11 e no inverno, a resistência é de 55 ohms. Aliás, 55 não, desculpe, 5,5. Pronto, temos aí as respostas da nossa questão, que é a letra E. Pessoal, bom dia para vocês, continuem em quarentena e eu estou louco para voltar a dar as aulas presencial. Até mais.